Beleza, já estão visualizando aí a minha tela, né? Para quem não conhece, esse aí é o nosso bom e velho Moodle, né? Nossa plataforma, onde fica o nosso conteúdo da aula. Estou devendo subir as videoaulas, né? Mas eu vou subir isso aí em breve, tá? A gente descendo aqui no Moodle, né? Vamos descer mais um pouquinho, cadê? Eu acho que eu já passei, na verdade. É aqui em cima, desculpa, tá aqui, ó. Material didático, tá? O que eu preciso que vocês façam hoje? Hoje a gente vai começar a fazer a preparação da nossa máquina para as aulas práticas do curso de segurança, tá bom? Então, para a gente poder rodar as ferramentas de segurança que a gente vai estudar, na verdade agora a gente vai trabalhar um pouquinho com um pouquinho com a teoria e um pouquinho com a prática, né? A próxima unidade agora é criptografia, então a gente vai falar um pouquinho da história da criptografia e vai utilizar algumas ferramentas de criptografia. Depois a gente vai falar um pouquinho de firewall e vai trabalhar um pouquinho com firewall, IPS, IDS e assim sucessivamente, tá bom? Então, por isso que hoje a gente vai começar a fazer aí o processo de instalação. Então, o que eu preciso que vocês façam para mim agora? Acessem aqui o material didático, tá? Em material didático, eu acabei de compartilhar para vocês esse arquivo aqui, ó, seginfo, unidade 0101, download dos apps, tá? Então, vocês vão abrir esse arquivinho, tá? Já baixou aqui para mim, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Beleza, tá? Dentro desse arquivo, vocês vão ter os links para vocês poderem fazer o download dos arquivos. Deixa eu aumentar aqui um pouco, tá? Primeira coisa que vocês vão baixar agora, enquanto a gente vai conversando, eu vou trocando uma ideia com vocês, é o VirtualBox, tá? Então já comecem a baixar o VirtualBox, por favor. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês as outras coisas, tá? Quando vocês tiverem começado a botar para baixar aí o download, ou fazer o download do VirtualBox, me manda uma mensagenzinha aqui no chat para a gente continuar. Beleza, pessoal. Agora que vocês já começaram a baixar o VirtualBox, vamos começar a conversar um pouquinho sobre os outros arquivos que a gente vai baixar, tá? Esse período, nós vamos trabalhar com 3 distribuições. Nós vamos utilizar a Kali Linux, né? Para quem não conhece, o Kali é uma das distribuições de segurança mais utilizadas atualmente. O legal dessa distribuição é que ela já incorpora várias ferramentas, então a gente não vai precisar se preocupar em fazer instalação, configuração, né? Algumas ferramentas de segurança, elas são um pouco chatinhas da gente configurar, né? Então usar o Kali, ele traz essa vantagem. Além do Kali, né, que vai ser o nosso desktop de segurança, nós vamos utilizar o Debian, tá? O Debian é uma outra distribuição bem antiga, vamos dizer assim, não antiga de estar desatualizada, mas antiga de ter sido uma das primeiras a serem fundadas aí, né? E esse período a gente vai utilizar a versão Server 11, né? A versão 11 Server 64 bits, e vamos utilizar o Debian 10 Server 64 bits, tá? Por que a gente vai utilizar essas duas versões? A versão 11, ela foi lançada acho que mês passado, né? Eu espero que ela esteja sem bugs, ou com pouco bugs, né? Mas a versão 10 é aquela que eu já estou utilizando aqui em casa, nas outras disciplinas. E como a gente precisa de ter pelo menos 2 máquinas virtuais rodando servidores para a gente poder testar, né? Eu vou usar a versão 11 já para ir acostumando com vocês a trabalhar com várias versões do mesmo sistema, e vocês às vezes perceberem pequenas mudanças de uma para outra, tá? Então a gente vai usar o Debian 11 e o Debian 10, tá? Debian 11 e Debian 10, a gente não vai utilizar interface gráfica, a gente vai utilizar uma interface texto, né, aquela telinha preta tradicional do Unix, e o objetivo é a gente se acostumar, se familiarizar
com uma interface típica de servidores. Tá? Quem não teve ainda contato com Linux, fica tranquilo. Esse início agora a gente vai ajudar bastante, a gente vai devagarzinho, eu vou passar para vocês comando por comando, tá? Sem pressa, e aí depois a gente vai acelerando à medida que o curso for evoluindo, tá bom? Para facilitar um pouquinho a nossa vida, o Kali, ele possui uma interface gráfica, né? Então a gente vai utilizar a própria interface gráfica do Kali para testar várias das suas ferramentas. Então a gente vai ter um pouquinho da área de desktop com Kali e as ferramentas de segurança, e no Debian a gente vai encarar um pouquinho mais o mundo servidor, tá bom? Algumas pessoas costumam instalar interface gráfica em servidores. Eu não acho isso legal porque acaba consumindo mais recursos e acaba abrindo mais brecha de segurança, tá bom? Então, o que eu preciso que vocês façam agora? Peguem e acessem essas duas URLs aqui, ó. Essa primeira aqui, tá? Abram aí uma nova guia, igual eu vou fazer aqui agora. Eu vou fechando as minhas outras guias que já estavam abertas aqui. Tá? Então, estou abrindo aqui a guia do Kali e já vou abrir também a guia do Debian. Então, acabou de abrir aqui, de carregar a do Debian. Tá? Enquanto o Kali vai sendo carregado, eu já vou pular aqui para o Debian. Tá? Estão conseguindo visualizar minha tela? Ela deve estar pequenininha, né? Deixa eu aumentar aqui um pouco. Dá para ver. Agora dá para ver legal. É que eu tô aqui no download do VirtualBox e aí tem, tipo, várias coisas diferentes aqui. Então, vamos falar do VirtualBox primeiro. Beleza. Que aqui tem um Windows Host, mas aí tem, tipo, 6.0 builds, 5.2 builds, tem, tipo, as binaries para baixar, as plataformas. Vamos lá. Aí eu tô meio perdido aqui. Tranquilo. Vamos começar, então, pelo VirtualBox. Só para dar um outro bizu para vocês. Semana que vem, a gente vai fazer um teste com uma outra ferramenta nas aulas. Tá? Eu vou tentar usar uma outra plataforma para tentar gravar as aulas com uma qualidade um pouco maior, porque quando a gente usa o Meeting, a gente está gravando com 720 dpi. E como a gente vai começar a trabalhar com linha de comando, ou eu vou ter que aumentar muito a fonte do terminal, ou eu gravo com uma qualidade maior. Tá? Então, semana que vem eu vou passar para vocês um outro link de uma outra ferramenta que é tão boa quanto o Meeting, tá? Só que permite aí uma gravação com uma qualidade melhor, tá bom? Então, voltando aqui agora para a questão do Lucas. Site do VirtualBox, já caí direto lá na parte de downloads. Eu vou pegar aqui, ó, Windows Hosts. E ele já vai baixar automaticamente para mim. Só isso que eu tenho que fazer. Tá? Não precisa me preocupar com conversão, com nada. E aqueles binaries ali em cima? Não esquenta a cabeça não. Depois a gente vai mexer com eles. Por enquanto, a gente só precisa realmente baixar esse daqui. Esse aqui é o mais importante de todos. Beleza? Então, enquanto baixa na máquina de vocês, vamos seguir por aqui. Então, VirtualBox já está baixando. Tá? Quando ele terminar de baixar, já vão instalando aí para a gente ganhar um tempinho. E depois, tá? Enquanto ele está instalando, a gente vai começar a baixar as imagens do Debian. Tá? A gente vai utilizar um repositório. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Tá? O nome desse repositório é OS Boxes. É um site que hospeda máquinas virtuais que a gente pode utilizar para laboratórios. Eu não aconselho utilizar essas máquinas virtuais em ambiente de produção. Na verdade, eu não aconselho utilizar nenhuma máquina virtual baixada da internet para ambiente de produção, só para ambiente de teste. E aí vocês vão me perguntar, por que esse nível de paranoia? A gente não sabe, quando pega uma máquina dessa pronta, o que já está instalado nela. Então, a gente até confia que o site fez uma verificação, que não tem nenhum
artefato malicioso, que não tem nenhuma backdoor. Mas, né, é bom se prevenir. Então, a gente vai utilizar essas máquinas para lab, mas quando vocês forem montar uma produção, né, colocar isso em ambiente de produção, é importante que vocês montem as próprias máquinas virtuais, depois a gente pode até fazer um lab disso com vocês, tá? É mole, é fácil. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai baixar, não são duas máquinas não, tá? São 2 arquivos que correspondem ao disco rígido de 2 máquinas virtuais, que são os arquivos que nós chamamos de VDI, tá? Então, vamos descer aqui mais um pouquinho, acompanhem comigo aqui. Deixa eu remover aqui um pouco das propagandas. E aí, a gente chega aqui no Debian 11, tá? No Debian 11, a gente tem 2 conjuntos de arquivos. Nós temos os arquivos para desktop e nós temos o conjunto de arquivo para servidores. Nós vamos baixar para servidores a versão 64 bits. Tá? Então, a gente já pode clicar aqui em 64 bits. Ele vai redirecionar a gente para o SourceForge. Tá? A gente vai esperar um pouquinho e ele vai iniciar o download para a gente. Tá bom? Como eu já fiz o download desse cara mais cedo, eu já vou cancelar esse cara. Não vou gastar banda com isso, não. Então, nós baixamos aqui a versão Debian 11 servidor 64 bits. Tá? A gente vai baixar esse carinha daqui. Ó. Tá? Nós vamos baixar algo em torno aí de 378 megabits. Tá? Enquanto baixa, vamos descer aqui um pouquinho. Aqui, nós temos o Debian 10. A gente também vai baixar a versão server, tá? 64 bits. Então, é só clicar aqui no 64 bits, ter um pouquinho de paciência e ele já vai iniciar o download para a gente. Como eu não quero fazer, eu já fiz, eu fechei aqui. Tá bom? Vê se está baixando tudo aí, pessoal. Vê se já está vindo o Debian. Tá baixando aqui já. Beleza. Uma coisa que vocês precisam ficar atentos, deixa eu ver se o meu vai aparecer aqui. Exibir. Pô, ele limita pra caramba aqui, hein? Como? Ele limita muito. A banda, né? O primeiro aqui tá falando que vai baixar em 1 hora. E agora foi pra 30. Ele dá uns saltos, tá? Ele baixou para 30 minutos, né? Agora tá em 13. Ele dá uns saltos malucos. E como tem muita gente... Teoricamente, eu tô com 11 pessoas, 10 pessoas baixando o mesmo arquivo, né? Deve estar acontecendo uma cache em algum lugar aí da internet. Se a gente estiver utilizando o mesmo provedor, né, em algum lugar a cache está acontecendo, os próximos vão baixar mais rápido. Mas é esse SourceForge que a gente está utilizando, se vocês observarem aqui, ó, tá? A gente está indo lá no Paraná. Então, até se vocês já quiserem copiar essa URL aqui direto, vocês podem copiar. Tá? Quando eu tiver terminado de baixar o Debian, tá? Vocês vão baixar o Kali, mas não baixem juntos. Não baixe junto. Tá? Deixa eu baixar os 2 Debians. Terminou? A gente vai abrir aqui o Kali. Tá? Por enquanto, só observem aqui a página. E o Kali, a gente vai pegar a versão mais recente dele, tá? Que é a versão 2021, né, 2021.2. Tá? Esse cara é um pouquinho grande. Então, a gente vai baixar essa versão aqui, que é um desktop, não tem jeito. Tá? Manda fazer o download, vai fazer aquele mesmo esquema, vai abrir a telinha, e aí vocês vão poder descompactar esses arquivos. Tá bom? Deve demorar aí mais uns 10, 15 minutinhos para vocês conseguirem descompactar os arquivos. Tá? Para vocês baixarem. Mesmo, independente do sistema operacional que a gente tiver na nossa máquina, é possível que isso é pro VirtualBox, né? Isso. A gente vai usar sempre para o VirtualBox.
Depois que o Debian terminou, pode colocar o Kali para baixar. Tá? Deixa eu só tentar sincronizar os ponteiros aqui com vocês. VirtualBox, baixado ou baixando? Né? Acredito que todo mundo já tenha conseguido baixar aí. Instalado, beleza. Quem já conseguiu fazer a instalação? Levanta a mãozinha aí para mim. Usa o sisteminha aí de levantar a mãozinha para mim dar uma olhada aqui. VirtualBox? Isso. Beleza, beleza, pessoal. Pode baixar a mãozinha, já vi que tem bastante gente aí. Show de bola. Quem ainda não conseguiu instalar, está faltando muito para fazer um download, já está fazendo a instalação, como é que está aí o processo? Vou ver se eu posso passar aqui para a próxima fase já. O meu download do Debian tá esquisito. Não, mas o VirtualBox já está redondo, né? Já tá instalado já. Beleza, então. Deixa eu ver se eu consigo abrir uma tela aqui na minha máquina. Me deem só uns momentinhos aí, que eu vou tentar mostrar para vocês agora como é que a gente vai trabalhar com VirtualBox. Ô, professor, Pode falar, senhor. desculpa, cheguei meio atrasado. É para baixar, no caso, o Kali Linux 2021 2.64-bit? Então, vamos lá. Deixa eu voltar para outra tela aqui que eu já estou... Então, o que a gente vai baixar? Né? A gente vai baixar o VirtualBox, tá? Esse daqui você já pode começar a fazer o download, tá? Esse carinha daqui é o primeiro que a gente vai fazer o download. Depois, a gente vai baixar o Debian 11 e depois o Debian 10. Aonde que está esse arquivo? Esse arquivo está aqui, ó. Material didático, segurança da informação, unidade 01.01, download dos apps. Tá? Então, entrou lá, pode clicar direto nesse link aqui de baixo. Vou baixar o 11 e esse daqui para baixar o 10. Depois que você tiver baixado o VirtualBox, tiver instalado o VirtualBox, tiver baixado o server 11, tiver baixado o server 10, depois que isso tudo estiver na tua máquina, só depois de baixar isso tudo, você vai baixar o Kali, tá? Porque o Kali vai demorar um pouquinho para baixar. Então tem que ter aí um pouco de paciência, que senão, né, vocês vão ficar aí agarrados na internet e não vão conseguir fazer mais nada. Ele vai ser dentro do VirtualBox ou é no meu PC mesmo, o Kali? Tudo no VirtualBox, tudo VirtualBox. A gente vai virtualizar tudo. Pera, então baixa o VirtualBox e todo o resto baixa dentro dele, com ele já instalado. Não, você vai baixar o VirtualBox, vai instalar o VirtualBox e vai baixar esses arquivos na sua máquina. Ah, ok. O Tá? server 11 e server 10. Isso, 10, 11 e depois o Kali. Depois que a gente baixar esses arquivos, que são arquivos 7-zip, né, 7Z, a gente vai descompactar esses arquivinhos e aí a gente vai começar a montar as máquinas virtuais. Acredito que vocês já estejam vendo aí a minha tela. Uhum. Sim. Né? Vocês reconhecem alguma aplicação que está rodando aí? OBS, Firefox. Vocês conhecem essa criança aqui, olha? Seu mouse não tá transmitindo, não. TeamViewer? TeamViewer. Ah, sim, sim. TeamViewer, tá? O que eu fiz aqui em casa? Eu tenho essa máquina que eu dou aula para vocês, que é uma maquinazinha antiga, vamos dizer assim, né? E eu tenho uma outra também aqui em casa, que também é tão antiga quanto ou mais, tá? Que eu estou deixando só para montar as máquinas virtuais dos cursos, tá? Então eu estou usando aqui o TeamViewer para acessar a outra máquina. Eu vou rodar as máquinas virtuais nela e vou acessar as máquinas virtuais aqui da máquina que eu estou dando aula, tá? O negócio aqui é rede purinha, entendeu? Como diz um aluno de uma outra disciplina, ele fala que eu tenho escorpião no bolso. Então, estou aqui aproveitando até o último talo das máquinas. Então, fecha parênteses. Essa tela que vocês estão vendo,
tá? Para quem conhece o Ubuntu, tá? Esse daqui é o Ubuntu Mate. É um dos Ubuntus mais leves que a gente tem hoje em dia, tá? Eu já estou com o VirtualBox instalado aqui no Ubuntu, tá? Então vou abrir e vou mostrar para vocês qual é o trabalho que a gente vai fazer aqui. Tá? Só por curiosidade, tá? Nessa máquina, eu tenho as máquinas virtuais do curso de programação para rede, tenho as máquinas virtuais do curso de administração de rede, e agora eu vou ter as máquinas virtuais do curso de segurança. Tá? Eu já criei a minha máquina virtual Debian 10, já criei a minha máquina virtual do Kali Linux, tá? E agora eu vou criar com vocês a máquina virtual do Debian 11. Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui para vocês. Como é que ficaram os arquivos extraídos aqui na minha máquina? Tá? O Debian 10, ele chegou aqui com 500 megas, o Debian 11 chegou aqui com 396 e o Kali chegou com 4.3 GB. O Debian 10 ficou com 3 GB, o Debian 11 ficou com 2.4 e o Kali ficou com 17.9. Tá? Se você não tiver esse espaço em disco, não tem problema. Tá? Baixa pelo menos o Debian, pode ser o 10 ou o 11. Se a gente tiver uma máquina virtual hoje rodando, eu já estou feliz. Tá? Não vai utilizar muita memória, não, tá? do laptop, tirando o Kali. Mas o Kali eu também posso rodar aqui na minha máquina e vocês darem uma olhada, tá? Nas ferramentas. O importante é a gente ter os 2 Debians para conseguir trabalhar em ferramentas de segurança para servidores que a gente vai estudar. Tá? O Kali, a gente vai estudar a parte de teste. É onde a gente vai rodar umas ferramentas para verificar se a segurança que a gente está implementando ela está efetiva ou não. Beleza? Pegaram aí a ideia? Tá tranquilo? Então, vamos lá. Depois que eu consegui extrair o Kali, ele ficou com 17.9, né? Então, pensem aí, tentem alocar um espacinho. Se não tiver, não tem problema não. Enquanto eu espero vocês terminarem de baixar o Debian, eu vou mostrar algumas coisas que eu preciso que vocês tomem cuidado na hora de configurar a máquina virtual que a gente vai criar daqui a pouquinho. Tá? Primeiro detalhe que a gente precisa observar, tá? Eu vou escolher aqui a Debian 10, eu venho aqui em configurações, e eu venho aqui em sistemas. Em sistemas, quando eu faço a primeira instalação, ou melhor, a primeira configuração, por padrão, tá? A opção disquete está marcada. Então, ela está assim. Então, o que eu faço? Eu venho e desmarco essa opção. Eu não vou utilizar disquete com vocês. Então, não tem necessidade da gente fazer essa alocação dentro da máquina virtual. Quanto menos a gente carregar a nossa máquina virtual, teoricamente menos recursos a gente vai precisar fornecer. Tá? Aqui, eu coloquei a minha máquina com 1024 megas. Tá? Botei 1 GB de memória. Se você tiver pouca memória, você pode colocar aqui, por exemplo, 256. Tá? Vai dar para rodar de boa, não é nenhuma sangria. Se você tiver mais memória, tá? Pode botar 2048. Eu vou botar 1024. Para mim, tem sido um valor que tem atendido bem aqui as máquinas virtuais, Debian. Tá? Pegaram aí alguma dúvida? Tranquilo. Então, vamos seguir aí. Então, primeira coisa,
é sistemas disquete, depois sistema memória. Vamos pular aqui para a rede. Tá? Nós precisaremos, né, será necessário, né, que essa máquina que a gente está criando, ela consiga acessar a nossa rede de casa, tá? Ou aonde nosso desktop estiver conectado, nosso laptop estiver conectado. Então, para fazer isso, eu vou vir aqui, ó, em rede, não vou ter só um adaptador, ou seja, eu vou ter só uma placa de rede, eu não preciso mais do que uma, tá? Eu venho habilitar placa de rede e depois conectado a, normalmente vem assim, ó, NAT. Tá? Eu vou pedir para placa em modo bridge. Quando eu coloco uma placa em modo bridge, ela passa a funcionar como se fosse uma interface real, né? Ela vai estar conectada no mesmo segmento de rede que a minha máquina física. Tá? Quando eu coloco ela em NAT, ela vai ficar oculta atrás da minha máquina real. Então, se eu quiser fazer a comunicação da minha máquina real com as minhas máquinas virtuais, ou da minha máquina virtual com o mundo, eu posso ter problema. Tá? Como a gente vai estar utilizando aqui algumas ferramentas de segurança, né, para garantir que vai tudo funcionar direitinho, a gente coloca em módulo bridge. Tá? E depois, talvez vocês possam ter problema com o USB. Tá? Então, caso na hora de montar a máquina virtual, vocês recebam uma mensagem dizendo que a interface USB não está acessível, ou deu um erro na hora de configurar a interface USB, é só vir aqui e desmarcar. Tá? A minha eu vou deixar do jeito que está tudo certinho. Então, a Debian 10 eu fiz isso, na Kali Linux eu fiz algo parecido. Tá? Eu dei aqui o nome errado, deixa eu trocar, né? Kali Linux. Onde é que bota a localização do Debian e do Kali? Eu vou montar a máquina com vocês. Enquanto vocês terminam de baixar os arquivos, eu estou mostrando só algumas configurações. É que eu baixei eles em outro disco, aí eu não sei se vai funcionar. Vai sim. Beleza. Fica tranquilo. Porque eu não quero botar o Kali no meu SSD, não. Não, fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Então, vamos lá. Eu já vou mostrar para vocês como a gente vai criar essas máquinas. Em sistemas, ó, eu desmarquei o disquete. E aqui, eu, como tenho um pouquinho mais de memória, eu botei 4 GB para o Kali. Se você tiver mais memória, tiver uns 16 GB, dá para aumentar mais um pouco. Tá? Você pode vir arrastando aqui na barrinha, né? Eu posso botar até os 12 GB da minha máquina, mas eu não quero. Eu vou botar aqui 4 GB só. Em monitor, eu aumentei um pouquinho da memória da placa de vídeo. Vou consumir um pouquinho mais da memória, aqui eu botei com 64, né? A minha tem suporte até 128 para a máquina virtual. Então, eu vou botar 64 MB para que a Kali Linux não fique muito pesada, né? Os gráficos fiquem relativamente bons e eu não fique com muito lag enquanto eu estiver usando ele. A parte de rede, eu também coloquei em módulo bridge, né? Escolhi a minha interface sem fio, que é a que eu estou utilizando, e no USB eu deixei da maneira que estava. Tá? Então, aqui eu já estou com as duas máquinas montadas. Para que a gente possa montar as máquinas, o que a gente vai precisar fazer agora? Tá? Eu acredito que todo mundo aí já tenha terminado de baixar os arquivos. Tá? Eu peguei os arquivos que foram baixados lá para a pasta de downloads, né? Criei uma pasta, né? Eu tenho um disco aqui separado também, tá? E dentro desse disco eu tenho uma pasta chamada LRVM discos, tá? E dentro dessa pasta eu joguei os 3 arquivos compactados, ok? O que vocês vão ter que fazer agora? Vocês vão ter que entrar dentro dessa pasta, escolham aí o Debian 11, tá? Clica com o botão direito e manda
extrair. Como a minha máquina demora um pouquinho para fazer isso, eu já pedi para extrair antes da aula. Tá? Então, manda extrair esse arquivo aí, e assim que terminar de extrair, me avisem para a gente poder começar a fazer a instalação do Debian 11 aqui. O meu não baixou ainda não, tá limitando muito. Faz o seguinte, pausa o Debian 10, vai melhorar aí para você. Pode ser. Tá? Deixa baixando só um, então. Ó, são 9h27. Eu vou esperar 5 minutinhos. Tá? Caso todo mundo consiga terminar de fazer o download do Debian, antes disso, vocês me avisem. Quando for 9h32, eu volto. Tá? Eu vou ficar no mudo aqui. Se vocês precisarem falar comigo, é só chamar. Muito bem, muito bem. Respondendo a pergunta do Thiago, que está aqui no chat, né? Ele está perguntando se precisa configurar, ou se a gente vai configurar a pasta compartilhada. Não, Thiago, aqui no curso a gente não vai usar a pasta compartilhada a princípio. Tá? Como a gente vai trabalhar mais com comandos, né? A gente não vai fazer muita troca de arquivo entre as VMs, então não precisa da pasta compartilhada. A gente está utilizando mais a pasta compartilhada ali no curso de programação e no curso de administração de redes. Né? Para a gente aqui não vai fazer muita diferença, não. Tá bom? E aí, pessoal, conseguiram extrair o arquivo do Debian? Vamos começar a montar a máquina virtual juntos aí? Pô, não consegui baixar ainda não. Não sei o que tá acontecendo. Bem, não sei se sou só eu, né? Não sei como é Eu que tá o tô resto da galera. baixando de 4 GB lá também. Não, mas eu digo a do Debian. Do Debian já chegou? Já. O meu não. Não sei por quê. Tá esquisito. Já Eu vou- testa aí, inclusive. Tá, beleza. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. O pessoal que ainda está precisando, que está aguardando chegar a máquina virtual, o download, eu vou fazer o processo bem devagar, tá? Depois... Opa! Máquina apagou aqui. Depois que vocês tiverem baixado o arquivo, a gente pode dar uma outra... a gente constrói outra máquina juntos, tá? Só para a gente não ficar aqui muito tempo parado, porque depois que a gente montar a máquina virtual, a gente ainda vai fazer aqui uns preparativozinhos, tá bom? Só para a gente poder maximizar aqui o nosso tempo. Então, pessoal, vamos lá. Depois que a gente extrai os arquivos, a gente vai precisar trabalhar com esses VDIs aqui, tá? Que é o Virtual Box Drive Image, ou algo do gênero. Né? É a imagem virtual de um disco, uma imagem de disco. Cada sistema tem a sua própria imagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o meu VirtualBox de novo. Deixa eu minimizar aqui, ó. Tá? Abri o meu VirtualBox. Para criar uma máquina é super fácil, né? Vou clicar aqui no botão novo. Depois eu vou dar um nome para a máquina. Então, o nome da máquina vai ser Debian, né? A versão dela 11, e a gente vai utilizar no curso de segurança. Tá? Dessa maneira eu sei qual é a versão do sistema e sei qual é o uso que eu estou dando para essa máquina. As minhas máquinas, para facilitar a minha vida e para ter um tempo de resposta um pouquinho melhor, elas estão rodando num disco removível, tá? Só que é um disco do tipo SSD. Tá? Com isso eu consigo aí ter um tempo de resposta melhor das máquinas, eu não fico tão preso à velocidade de um disco HDD. Né? Então tem um SSD aqui para me salvaguardar. Quando vocês começarem a digitar a palavra Debian, automaticamente a versão vai ser colocada aqui para Debian 64. Tá? Mas caso depois vocês digitarem o nome todo não aparecer Debian 64, seleciona o tipo como sendo Linux, tá? E depois seleciona o tipo, a versão como sendo Debian 64. Tá? Dá para botar Ubuntu, dá para botar vários sistemas aqui. Feito isso, eu vou passar aqui para a próxima tela. Aí eu vou especificar a quantidade de memória que eu quero. Quem está com pouca memória
pode colocar aí até 256, eu não indico muito, mas dá para a gente viver com 256. 512, 1024, 2048, vocês podem aí ver o quanto de memória que dá para vocês utilizarem, tá? Aqui eu vou utilizar 1 GB. Aqui só me dá a opção de escolher o Debian 32 bits. Você não tem 64, não? Olha, acho que eu tenho. Clica aqui, ó, faz assim, ó. Não, aí não apareceu, não. Aí apareceu... Pera aí, onde é que tu... É tudo aqui do 32. Meu VirtualBox tá fazendo birra e não quer abrir. Tá, pera aí, deixa eu pensar. Teu sistema operacional é 32 ou é 64? Tô vendo aqui agora. Se ele for 32, a gente não vai conseguir emular o 32, não. É isso que eu tô vendo. Perdão, se ele for 32, a gente não consegue emular o 64. O que pode ser necessário também, tá? Lembrando que a gente está trabalhando com Linux aí, pode ser que vocês precisem dar um reboot aí após a instalação do VirtualBox. Aqui tá 64. 64 bits. Então era para aparecer aqui a opção 64. Com certeza, se você clicar aqui em versão, tinha que aparecer essa versãozinha aqui, a 64. Achou a versão errada, não? Não, porque a gente não chegou lá ainda. Quer ver? Eu vou dar um cancelar aqui. Quando a gente começa o processo, quando eu clico em novo, né, eu começo, né, vou ter que pagar aqui para começar do 000 mesmo, novo. Tá? Ele me dá aqui como sendo um Windows 7 64 bits. O que aparece para vocês aí quando vocês criam uma máquina nova? Vai aparecer o Windows 7 64 ou está aparecendo alguma outra coisa? Se eu colocar o Windows, continua como 32 só. Então, a tua máquina só está aceitando 32 bits. Provavelmente, né, talvez depois de um boot aí, a gente consiga ter o 64, mas pode ser que não consiga. Aí o que a gente precisa fazer? Baixa de novo o arquivo do Debian, só que agora para 32 bits. Esquisito. Depois dá uma olhadinha, pode ser alguma coisa aí na máquina, pode ser o Ubuntu, o VirtualBox está precisando de um reboot. Tá? Deixa eu fechar ele aqui e tentar abrir de novo. Então, deixa eu colocar aqui, ó, só para vocês voltarem a acompanhar. Então, eu vou montar 11, né? Isso, vou montar 11. Vai fazendo de qualquer jeito que tá gravado, né? Isso. Depois que coisa eu vejo. Aqui. Beleza. Então, ó, Debian 11 segue de segurança, tá? A minha pastinha, onde eu vou guardar as minhas máquinas virtuais, provavelmente o VirtualBox já apontou uma pasta para mim, né? Eu vou escolher o Linux e, no meu caso, eu vou escolher 64 bits. No caso de vocês vão escolher 32 bits. Não tem problema, tá? Quem está com máquina 32 é só baixar de novo o arquivo do Debian para 32 bits, né? Para ficar compatível aí com o sistema de vocês. Eu vou escolher a quantidade de memória, né? Quando eu aperto ali em próximo. Pode ser, eu posso colocar 256, eu posso colocar 512, né? Eu posso colocar 1024, ou eu posso colocar um valor que eu quiser, arrastando aqui a barrinha, tá? Pelo menos, tá? Pelo menos 256. Eu vou botar meus 1024 mesmo. A gente vai rodar simultâneo essas máquinas ou não? De cada vez? As duas Debians, provavelmente, a gente vai rodar simultâneo. Tá? No caso do Kali, né, a gente pode até tentar rodar ele sozinho, a gente pode tentar ver o que dá para que as nossas máquinas vão suportar.
mas as débias vão ter que ser... Em uma determinada aula, a gente vai rodar simultânea. Mas aí reduz a quantidade de memória no dia. Bom. Né? Porque senão também vai ficar muito lento. Eu ia colocar 2 para cada, mas deixar um mesmo. Como é que é? Eu ia colocar 2 para cada, mas deixar um mesmo. Deixa o mesmo. Tá? Vocês vão ver que para VM, igual a gente vai fazer aqui, tá ótimo, porque a gente não vai rodar nenhuma aplicação que dependa de muito recurso. Tá? A gente vai rodar um Apache, vai rodar um servidor de FTP, né? A gente vai rodar pouquíssimos recursos. Então, dá para levar de boa aqui. Tá? A sacada agora, pessoal, é selecionar essa opção aqui, ó. Utilizar um disco rígido virtual existente. Né? O que nós baixamos da internet agora, ainda há pouquinho, na verdade, foi um disco virtual. Tá? Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que clicar aqui nessa pastinha amarela, vai abrir essa telinha aqui. Né? Dentro dessa tela, se eu vou aumentar aqui, eu tenho todas as minhas VMs. Tá? Tem todas as minhas VMs aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou mandar acrescentar. E eu preciso localizar aonde está o meu disco. Meu disco está naquela pasta que eu tinha mostrado para vocês. Eu vou escolher um disco, tá? E vou mandar abrir. Quando eu faço isso, ele disponibiliza o meu disco aqui embaixo. Ó. Ele avisa que ele ainda não está atachado, ele não está conectado a nenhum dispositivo. Essas máquinas, esses discos que nós baixamos lá do OS Boxes, ele vem preparado para se expandir até 500 GB. A gente não vai utilizar isso tudo, tá? E o disco, ele é elástico. À medida que a gente vai utilizando mais espaço, ele vai aumentando de tamanho, à medida que a gente vai liberando, ele vai reduzindo o tamanho, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Vou selecionar aqui o disco que eu acabei de criar, de apontar, e vou escolher. Tá? E ele já vai aparecer aqui embaixo para mim. Ó. Tá? Podemos chegar a 500 gigabytes. Perdão. O que eu vou fazer agora? Só vou clicar no botão criar. Pronto. Máquina virtual está criadinha e já pode ser utilizada aí. O que a gente vai fazer agora? Aqueles ajustes de configuração. Então, eu vou clicar na minha máquina recém-criada, a Debian 11 segue. Vou dar um pulinho lá em configurações. Aí eu vou passar todas as opções para vocês conhecerem, tá? Para quem não conhece ainda. Aqui eu tenho o nome da VM, qual é o tipo de sistema, qual é a versão. Eu posso compartilhar uma determinada pasta, a gente não vai fazer isso por enquanto. Eu posso dar uma descrição para a minha máquina e eu posso criptografar o disco, tá? Eu posso proteger o disco com a minha VM. Isso é legal porque às vezes a gente está usando a VM para desenvolver alguma coisa, né? Ou está salvando a VM num disco compartilhado e não quer que as outras pessoas tenham acesso à nossa VM. Tá? Não é o meu caso, eu não vou utilizar a criptografia. Em sistemas, a gente tem aquela opção que a gente precisa desmarcar, que é o disquete, tem a quantidade de memória e algumas outras características específicas da máquina que está hospedando a máquina virtual. Tá? Eu não vou entrar nesses detalhes com vocês, não vou mexer nessas opções. Tá? Para quem tem uma máquina aí com vários processadores, ou que está sobrando aí um processadorzinho que dá para melhorar a nossa máquina virtual, fica aí a dica para vocês. Aumenta, tá? Aqui eu tenho 4 CPUs, eu podia colocar 2 CPUs. Não vou fazer, não. Eu vou deixar isso para o Kali, tá? Então, eu vou deixar com apenas um processador. Aqui eu estou habilitando uma aceleração que o meu processador dá suporte, tá? E vocês podem deixar essas opções como elas vão aparecer para vocês. Só desmarquem o disquete, tá? Para a gente ter certeza que não vai tentar botar por uma possível imagem que eu disponibilize sem querer ali. Então, só para garantir, desmarca o disquete e deixa marcado só o disco óptico e o disco rígido. Tá?
Monitor, a gente pode aumentar a quantidade da memória da placa de vídeo, né? E eu posso fazer um acesso remoto. Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode utilizar isso daqui. A gente pode acessar essa máquina virtual remotamente via RDP, tá? O Remote Desktop Protocol. Tá? Eu faço isso em alguns casos, depois eu vou mostrar para vocês isso funcionando. A gente pode habilitar a gravação da máquina. Então, se, por exemplo, a gente está montando uma videoaula, ou a gente está preparando aí um material que quer disponibilizar para alguém, ou está fazendo um trabalho e o professor pediu para enviar a máquina virtual, ou uma gravação da nossa instalação, tá? A gente pode habilitar aqui, ó, habilitar gravação, eu passo qual é a resolução da máquina, tá? E mando e dou um OK. Automaticamente, quando eu der um play na máquina, ela vai começar a gravar. Eu posso gravar só o vídeo, eu posso gravar apenas o áudio, ou eu posso gravar os dois. Tá? E aqui tem um formato que a gente vai utilizar. Esse formato não é o que tem melhor compressão, mas quebra o galho, tá? Que é o WebM, tá? Web Multimídia. Isso vai atender para a gente por enquanto. Eu também não vou utilizar. Na parte de armazenamento, nós temos aqui o disco que a gente acabou de indicar, né, o VDI, e a gente também pode utilizar, por exemplo, caso seja necessário, a gente pode apontar para uma imagem ISO. Depois eu vou mostrar isso aqui funcionando para vocês. Em áudio, eu posso habilitar o áudio da máquina virtual. No caso, eu não vou habilitar, porque é um servidor. Tá? Na parte de rede, eu tenho que vir aqui no adaptador 1, verificar se essa opção está habilitada, e eu vou escolher módulo bridge e depois qual placa que eu vou utilizar. Aqui eu tenho a placa sem fio e eu tenho a cabeada. Minha rede está conectada na sem fio, eu vou deixar marcado sem fio. Tá? Portas seriais eu não vou utilizar. Porta USB eu vou deixar que já foi selecionada automaticamente. Pastas compartilhadas eu não vou mexer. E na interface do usuário eu também não vou mexer. Tá? Então eu só preciso mexer aonde? Eu preciso dar uma olhada aqui no básico, ver se os nomes estão legais. Em sistemas, eu vou desabilitar o disquete e vou confirmar a quantidade de memória. Em rede, eu vou verificar se o primeiro adaptador está habilitado e se eu estou conectado a uma placa em módulo bridge. Depois disso, é só dar um OK. Tá? Com isso, eu já estou com a minha máquina montadinha e pronta para ser utilizada. Todo mundo conseguiu chegar nesse ponto aí, pessoal? Ou não? Então, o que eu vou fazer agora? Pessoal, já estou com a máquina montada, tá? Eu já posso tentar fazer o primeiro boot nela. Deixa eu jogar aqui para o lado. Venho na máquina e mando iniciar. Vou jogar ela aqui para o lado. Quando eu faço o primeiro boot, eu posso escolher. Na verdade, toda vez que eu booto a máquina, vai aparecer esse menu. Agora eu parei ele, né, para vocês poderem ver, e a gente pode sempre escolher essa primeira opção, que é a opção do Debian mesmo. Tá? Só apertar Enter, e aí eu vou começar agora o processo de instalação, né, de boot da minha VM. Ó, bootou rapidinho, né? Essas máquinas elas iniciam muito rápido. Todas essas máquinas Debian, elas vêm com pouca coisa instalada, né? Então a gente consegue fazer aí uma carga bem rápida do sistema, tá? Sem muito mistério aí. Uma vez que eu tenho a minha máquina iniciada, eu vou fazer o primeiro login, tá? Só que aí eu quero mostrar uma coisa para vocês, ó. Aqui no site do... Opa, deixa eu ver se eu consigo aqui aumentar um pouco a resolução, tamanho. Aqui no site do OS Boxes, se eu vier aqui em Info, né, vocês vão perceber que o username é o OS Boxes e a senha é sempre osboxes.org, tá? Independentemente de qual sistema que a gente está utilizando. Sempre vai ser
essa combinação. Usuário principal osboxes e a senha osboxes.org. Não muda, é sempre assim, tá? Então é o que eu vou usar aqui, ó. O usuário é o usuário osboxes e a senha osboxes.org. Tá? Já estou conectado. Essa telinha linda e maravilhosa é a telinha que a gente vai utilizar. Tá? Essa aí que a gente vai brincar por enquanto. Como é que eu faço para fechar essa máquina virtual? Tá? Como a gente está começando a utilizar a VM, eu não vou passar muitos comandos para vocês hoje, não. Para quem já conhece, é fácil. Para quem ainda vai se familiarizar, eu posso vir pura e simplesmente aqui, ó, na máquina virtual, tá? E eu venho aqui em fechar, desligar por ACPI. Desligamento via ACPI. E aí a máquina vai ser automaticamente desligada. Tá bom? Com relação ao processo de criação da máquina virtual. Alguma dúvida, pessoal? Conseguiram pegar aí o passo a passo da criação? Conseguiram entender o que a gente precisa fazer? Professor, meu Debian acabou de baixar agora. O senhor vai disponibilizar essa gravação quando? Aí eu acompanho e faço. Essa gravação eu só vou conseguir mexer no final de semana. O que eu posso passar para vocês, quer ver? Deixa eu mudar de tela aqui rapidinho. Isso daqui eu consigo mandar para vocês provavelmente amanhã. Já estão conseguindo visualizar minha telinha, né? Aqui, ó, eu tenho uma captura do processo de instalação. Acho igual. Tá? Isso eu mando eu gero um PDF para vocês e já jogo lá para vocês. Beleza. Acho que por aqui já dá para ter uma ideia do processo como um todo. Aí eu tenho do Debian, que é esse daí, né? Tem até a questão aqui das senhas, do usuário e da senha, né? E tenho também, deixa eu ver aqui, do Kali Linux. Tá? O Kali Linux também já até iniciando aqui bonitinho. Esse carinha aqui, eu botei um pouquinho mais de memória. Ele está com 4 GB. Tá? Mas vocês não precisam colocar isso tudo, não. Isso eu mando para vocês amanhã, sem falta. Tá? Show, obrigado, professor. Podem ficar tranquilos. O que mais eu quero mostrar para vocês hoje? VM. Sim, deixa eu mostrar para vocês aqui o Kali Linux. Só um momentinho. Eu ainda vou ficar aqui com vocês mais um pouco, mexendo nas máquinas, tá? Se vocês quiserem criar agora a Debian 10, por exemplo, criem que eu fico aqui tirando dúvida com vocês, tá? Eu queria pelo menos deixar uma máquina montada hoje. Ó, peguei aqui o Kali Linux, que não trocou de nome ainda. Deixa eu ver aqui, configurações. Pronto. Agora mudou de nome, tá? Agora está com o nome correto. Eu vou mandar iniciar. Ó, já iniciou. Tá? Já iniciou não, já carregou, né? Agora que ele está iniciando. Prontinho. Agora eu vou entrar com o usuário osboxes e a senha osboxes.org. Já carregou o menu superior. O que eu vou fazer agora? Eu vou tentar melhorar um pouco aqui a visualização dessa VM. Então eu vou vir aqui em cima, ó, visualizar
em modo tela cheia. Vocês vão perceber que ele ainda não está legal, né? Ele ainda está centralizado. Vou vir aqui, ó. Ah, está aqui embaixo, ó. Vou vir aqui embaixo, visualizar, alterar para modo escalonado. Eu vou dar um... Não precisa nada, dar um trocar, pode ser. E aí eu vou maximizar de novo. Agora ele ampliou. Só que vocês percebam que ele ampliou meio estranho. Então, às vezes, trabalhar com módulo escalonado não é muito legal, porque você perde um pouco da resolução dele. Tá? Eu vou voltar aqui para o normal. Deixa eu mandar exibir de novo aqui no tradicional. Opa. Eita. Fiz uma arte aqui, pessoal, rapidinho. Fiz mesmo. Beleza, voltou. O que eu posso fazer também? Eu posso vir aqui, ó, ampliar ele, tá? Ele vai ficar centralizado. Não está legal ainda. Eu venho aqui, eu acho que tem uma opção chamada Display, onde eu posso ajustar a resolução dessa máquina virtual. Então, eu posso chegar aqui, por exemplo, ó, eu acho que vai ficar legal. Vou botar uma resolução não muito grande aqui. Vamos testar essa aqui. Tá? Eu dou um Apply. Ela já aumentou um pouquinho da minha área. Ó. E aí eu vou ajustando, pessoal, na máquina até encontrar um padrão que me atenda. Tá? Deixa eu ver esse daqui. Posso tentar aumentar mais um pouquinho. Acho que vai ficar depois muito grande. Tá? Mas trabalhar assim, ó, dependendo aí da resolução de vocês, eu acho que já está de bom tamanho. Ou então vocês podem trabalhar com ela maximizada também, tá? Só vocês ajustarem. A minha aqui não vai dar um ajuste muito bom, não. Se eu tentar arrumar aqui, ela vai dar um salto e aí a gente vai ficar com uma resolução muito, muito ruim aqui, tá? Mas já dá para iniciar aqui o menu principal, já dá para abrir um browser, já dá para fazer um monte de brincadeirinha aqui, tá certo? Então, o Kali Linux vai ter essa carinha bonitinha, que a gente vai poder utilizar, né? Relembrando, para alterar a resolução, é só clicar aqui no menu superior esquerdo, digitar Display. E aí, eu escolho a resolução que eu quero. Por padrão, ele vem com 860, 800 por 600, né? Então, ela vem assim, muito ruinzinha. Então, o que eu fiz com vocês aqui foi só arrumar uma resolução um pouquinho melhor. Tranquilo, pessoal? Beleza? Beleza. Tranquilinho. Então, nós já temos aí, ó, a Kali rodando e a Debian rodando. Tá? Como é que está a instalação das VMs de vocês? Tá? Eu vou preparar umas coisinhas na máquina Debian com vocês. Tá? Então, aguentem um pouquinho aí. Deixa eu ver se eu consigo. Estão conseguindo ver o site aí? Esse aí é o meu site. Uhum. Tá? Dentro dele, tem uma parte aqui, ó, de Linux. Tá? E aqui, a gente tem o Source List. Vamos pegar aqui o Source List lá do Paraná.
Aqui, ó, eu tenho uma parte que é do Debian 10. Tá? A gente vai pegar depois estas informações que estão aqui e nós vamos colocar lá no Debian 10. Tá? Mas antes, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou parar o meu Kali Linux para não consumir muito recurso. Aqui em cima, perdão. Vou dar um shutdown. Vou voltar lá no meu virtualizador e vou... Deixa eu puxar aqui para cima. E vou iniciar o meu Debian. Pode ser o Debian 10, pode ser o Debian 11, pode ser o Debian que vocês quiserem. Esse terminal deve estar com uma letrinha muito miudinha para vocês. Provavelmente vocês não vão conseguir me acompanhar aqui na instalação. Tá? Então, eu vou tentar fazer uma coisa aqui para ajudar a gente. Eu vou dar um pulinho aqui, ó, monitor, tela remota. Eu vou habilitar o servidor e eu vou usar a porta 65.301. 65.301. Vou dar um salvar aqui, dar um OK. Beleza. Deixa eu ver se já vai aparecer aqui a porta para mim. Eu acho que ele não salvou. Deixa eu voltar aqui. Monitor, tela remota. Não, já está. 65.301. E eu vou tentar acessar da minha máquina real essa telinha preta, tá? Para vocês terem uma visualização e com uma resolução um pouquinho melhor. Só um pouquinho, pessoal, me aguardem aí. É IP com a porta... IP local com a porta, com aquela porta? Eu vou mostrar para vocês aqui. Acho que agora eu consegui fazer a configuração. Beleza. Deixa eu mudar de tela aqui para vocês poderem ver. Só um momentinho. Lá no meu cliente de RDP, tá? O que eu fiz aqui? Esse daqui é o IP da minha máquina, onde eu estou hospedando a máquina virtual. Tá? Então, aqui eu coloquei o IP da máquina e aqui eu coloquei a porta que eu configurei lá no VirtualBox. Tá? Eu dei um nome qualquer para a máquina, eu venho aqui em Display, tá? Eu defini qual é a resolução que eu quero utilizar. Para não ficar consumindo muito recurso, eu peguei só 16 bits, a gente vai estar utilizando tela preta, né? E eu mandei salvar. Tá? Quando eu mando salvar, ele cria aqui uma conexão para mim, e quando eu vou... Não, é que eu mandei salvar, ela fechou. Ah, tá. E aí, quando eu clico nessa configuração que eu acabei de montar, vai fazer isso daqui, ó. Eu vou me conectar e eu caio nessa telinha. Tá? A mesma tela que a gente está vendo, com o virtualizador aberto, eu consigo acessar agora via RDP. Tá? Se pedir login e senha, é só apertar qualquer coisa, né? AB e a senha AB, porque não vai autenticar mesmo. Tá? Não vai ser utilizado na autenticação. Então aqui, pessoal, vocês já estão conseguindo ver o meu terminal. Tá? E tá com uma letra boa, dá para vocês lerem aí, dá para vocês acompanharem tranquilamente. Tá? Então, agora já dá para a gente voltar a seguir junto aqui. Beleza. Tá? O usuário é o usuário OS Boxes. A senha OS boxes.org. A senha não é ecoada na tela, então a gente tem que meio que acreditar que tá digitando aqui. Tudo bem? Conseguiram se conectar? Conseguiram chegar nessa telinha aí? Vão me dando feedback aí. Até esse ponto foi? Essa parte aqui, ó, tá? É o nome do usuário. Aqui é o nome da máquina. Hoje a gente não vai mexer nisso. Mas semana que vem a gente vai deixar todas as 3 máquinas arrumadinhas. Tá? O que eu vou fazer com vocês agora? Eu vou instalar uma ferramenta
chamada OpenSSH, que a gente vai utilizar para fazer o acesso remoto nessas máquinas. Em vez de ficar com o terminal aberto, tendo que ficar preso na máquina virtual, a gente pode usar o RDP ou pode usar o próprio SSH para fazer um acesso remoto. Então, eu vou começar a trabalhar com vocês essa cultura do acesso remoto. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou executar o comando su, espaço menos, e vou apertar Enter. Nesse ponto, ele está pedindo a senha do root. A senha do root é osboxes.org. Opa! osboxes.org. Ah, eu digitei errado. Tá? Agora, eu já sou o usuário root, né, que está conectado na máquina OSBoxes. Beleza? Antes de poder atualizar, antes de poder fazer qualquer coisa na máquina, eu preciso mandar a máquina ir lá no repositório para ver se saiu algum pacote novo, desde que ela foi instalada ou foi acessada pela última vez. Então, eu vou usar o seguinte, ó, eu vou usar o comando apt espaço update. Tá? Digitem isso daí. Depois é só dar um Enter. O que ele está fazendo? O que a máquina está fazendo? Ela está indo lá no repositório do Debian, tá? Está indo aqui, ó, no Debian, deb.debian.org e no security.debian.org e está baixando a lista de pacotes que tem nesse momento disponível lá no site para baixar. Tá? Aqui ela já está me falando que eu tenho 2 pacotes para atualizar. Tá? Então eu posso atualizar usando o seguinte comando, ó, apt full upgrade. O apt update atualiza a lista de pacotes que eu tenho disponível e o apt full upgrade atualiza todos os pacotes da minha máquina que precisam de algum tipo de atualização. Aí, ó, ele já está instalando o libSSL e o OpenSSL, que são 2 bibliotecas que a gente vai utilizar na próxima aula. Então, eu confirmei aqui a autorização para instalar. Ele já está instalando para mim. Já instalou. Tá? Conseguiram fazer até esse ponto, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Uhum. Beleza. Agora, eu vou instalar o OpenSSH. Então, apt é o comando que eu uso para instalar. Gerenciar pacote é sempre apt. Install OpenSSH-server. Tá? Digita esse comandinho e aperta Enter. Tá? O OpenSSH nessa máquina já estava instalado. Que beleza. Não vou precisar me preocupar com ele, então. Para saber se ele está instalado ou não, a gente pode fazer assim, ó, lsof espaço -i. ls é para listar, of é Open Files, né, lixos, arquivos abertos, -i do tipo internet. Então, ele está me listando todos os serviços, todos os daemons instalados. Nessa versão, eu já tenho o SSH instalado, tá? Já tenho o SSH instalado. Já tenho o servidor web instalado, que eu vou precisar com vocês. Já tenho o cliente de DHCP, por isso que ele deve ter conseguido um IP. E já tenho também aqui, ó, a parte de configuração de impressora. Né? E tem aqui, esses caras aqui, eles fazem a configuração de um servidor de DNS multicast dinâmico dentro da minha rede local. Tá? Então, a nossa distribuição já tem alguns serviços e eu já posso acessar esses serviços de maneira remota. Né? Só que para poder acessar qualquer tipo de serviço numa máquina, eu preciso saber qual é o endereço dessa máquina.
Para saber qual é o endereço da máquina, eu posso usar o seguinte comando, ó, IP espaço A, que mostre o endereço IP da máquina, IP address, né? Ou eu posso fazer assim, ó, IP ADDR, vai dar no mesmo. Então, essa máquina ela tem duas interfaces. Ela tem a interface loopback, que tem o endereço 127.0.0.1, e essa máquina tem uma segunda interface, que é a ENP0S3. Tá? Então, todas as máquinas que vocês criarem aí, tanto a minha quanto a de vocês, ela também terá uma interface com esse nome. O que vai mudar é o endereço IP. O meu aqui é 192.168.165. Tá? Porque o meu AP ele está distribuindo esse range IP. Tá certo? O meu gateway, ele, deixa eu ver aqui, ó, IP out. O meu gateway é 192.168.1.254. Vamos ver se ele está funcionando. Ping -C4, 192.168.1.254. Ó, já estou conseguindo pingar o meu gateway. Tá? Vamos ver se eu consigo pingar o Google, ou o DNS do Google. Já consigo pingar o DNS do Google. Tá? Da maneira que a gente está aqui com essa máquina, a gente já consegue trabalhar com ela. A gente já consegue acessar a internet, a gente já consegue instalar os aplicativos que a gente vai precisar e a gente já consegue fazer as atualizações. Tá? Então, o que a gente conseguiu fazer até esse ponto no Ubuntu, perdão, no Debian 10, eu preciso que vocês façam no Debian 11. Tá? E aí, semana que vem, a gente vai trabalhar um pouquinho para deixar essas máquinas todas redondinhas e já vai começar a mexer com a parte de criptografia com elas. Tá? Dever de casa para vocês, deixar as 3 máquinas funcionando. Dá para fazer, né? Se vocês tiverem dificuldades, manda mensagem lá no grupo do Telegram. Tá? A partir de amanhã eu vou estar respondendo vocês. Chegou a criar grupo? Temos um grupo da disciplina de segurança. Lá no Moodle, lá no nosso Moodle, nós temos... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Rapidinho. Então. Aqui, ó. Tá aqui. Lá no nosso Moodle, né, tem aqui a indicação do link para entrar no grupo do Telegram. Tá? Só clicar, ou carregar esse link no Telegram, que aí você consegue fazer parte do grupo. Show de bola? Tá bom. Beleza. Então, pessoal, me dá um joinha, me dá um ok aí no chat, me dá um presente. Eu vou fechar aqui a aula com vocês por hoje. Tá bom? E a gente continua semana que vem falando um pouquinho de criptografia e configurando as máquinas virtuais. Pelo menos nós precisamos aí da máquina Debian e da máquina, perdão, da Debian 10 e da Debian 11 funcionando para a próxima aula. Valeu, Thiago. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus aí e até a próxima aula.